to Claudia's talk. Yes. She's going to be speaking about her time studying in Australia in mining and also bringing her experiences in that field to Brazil. Bom dia, meu nome é Cláudia, eu sou aluna de doutorado da PUC-Rio e eu participei ano passado do Australia America's PhD Research Internship Program na The University of Western Australia. E eu vou poder falar um pouquinho dessa experiência que eu tive ano passado, de 2 meses, que foi extremamente enriquecedor para a minha pesquisa. Eu sou engenheira geotécnica, engenheira civil, engenheira geotécnica, e a minha pesquisa está focada na área de mineração. Então, justamente, no Western Australia é um dos melhores lugares para a gente estudar isso, essa área de mineração. Então, um dos tópicos que eu vou abordar hoje é o estudo na Austrália, esse intercâmbio, por que a maioria dos alunos querem ir para a Austrália, a questão da mineração na Austrália, a economia, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, a minha pesquisa, o que tem essa relação da minha pesquisa com a Austrália, que isso pode agregar os resultados, e a minha vida como estudante em Perth. Então, primeiramente, aquela questão, né? Fazer um intercâmbio na Austrália. Nossa, todo mundo quer fazer, né? Eu, principalmente, né? Porque é uma oportunidade de aprender mais em termos profissionais, em pesquisa, e também a questão de estilo de vida, né? Porque se a gente pensa, eu carioca, falei, entre os lugares do mundo, a Austrália tem um clima parecido com o Brasil. Então, isso é um fator muito importante na minha decisão. A questão de que é um país muito bonito, muitas praias diferentes, landscapes, paisagens, e, enfim, você tem numa área deserto, outra área praia, parques nacionais, montanhas, enfim, você fica... Quando você olha na internet, você fica, nossa, eu quero conhecer a Austrália inteira. A questão de tem os animais, que você não está acostumado com aqui, você fica achando tudo muito fofo. A questão multicultural. A Austrália é um dos países que mais recebe imigrantes, então é fácil você achar a sua tribo lá. Você se sente confortável com aquela situação, você não vai... você vai ter um grupo de brasileiros, tem um grupo asiático forte, então você se sente meio que em casa. E a questão dos australianos serem super friendly. Eles são super hospitaleiros. Isso também é um fator muito interessante. Em termos de estudos, bem, nós temos na Austrália uma das melhores universidades, né, universidades super renomadas. A questão de você, quando pensa no intercâmbio, você começa a abrir a sua mente para outras coisas, não só também a questão do estudo, mas você começa a comparar as coisas, e isso abre a sua mente até para você desenvolver coisas novas, você inovar. Então, e tem essa troca também de ideias, mesmo que, como é que você faz? A gente faz assim, mas e qual é o certo? Não é assim. Vocês começam a se discutir mais, debater sobre determinados assuntos, e é a partir daí que vem a inovação, criatividade, a crítica em cima das coisas. E, principalmente, porque a Austrália é um país que fala inglês, então é uma oportunidade de você melhorar o inglês e também fazer o networking, que eu acho que é um papel, algo muito interessante, porque você vai para fora, você faz um network tanto profissional quanto pessoal também. Então, isso é algo que eu considero, assim, dentro da minha pesquisa, eu fiz um network muito legal e que eu espero levar isso para o meu futuro. Em termos, né, de como eu falei, das universidades, eu vou focar. A Austrália, ela tem ranqueada em várias áreas, e aqui eu vou focar principalmente na minha área. Não tenho autonomia para falar como é que é o estudo nas outras áreas, mas como eu sou engenheira, então eu vou focar a minha apresentação na parte de engenharia, focada na mineração. Então, primeiramente, falando da questão da Austrália. Em termos de mineração, a Austrália, como vocês podem ver, é um país
por vários recursos minerais, assim como o Brasil. Então, tem diversos tipos de commodities, muitas minas em operações, grandes projetos. E a mineração é um dos principais componentes para o crescimento da economia na Austrália nesses últimos anos, como vocês podem ver. E ela recebe muitos investimentos, é o setor que mais recebe investimentos em relação aos demais. E isso traz mais oportunidades de emprego, mais pesquisas nessa área. Então, é uma área que realmente é bem interessante de ser estudada na Austrália. E o que me levou a decidir ir para lá. O Western Australia é um dos maiores produtores, né, de minerais, principalmente do minério de ferro. Aqui a gente tem no Brasil a Vale, que é a nossa principal empresa, né, que exporta minério de ferro. E nós temos também no Western Australia grandes investimentos. Vocês podem avaliar ali, né, no gráfico, que eles investem bastante nessa área de mineração, quando comparado com o resto da Austrália. Então, em termos de experiência, então, como pode ser observado, a Austrália tem um grande expertise na área de mineração. Eu citei aqui, eu escolhi os principais exemplos, que eu acho que é bem interessante. A Super Pit Gold Mine, em Kalgoorlie, que ela tem a maior mina em termos de escala. Tem 3,5 por 1,5 quilômetros na sua área. Você consegue ver aquela foto ali, do Google Earth. E ela tem só o Open Pit, né, que ali é a abertura a céu aberto, tem 700 metros de profundidade. A outra mina, que eu achei também interessante passar para vocês, para mostrar um pouco desse conhecimento, né, das metodologias, é a mina de St. Barbara, que ela tem 1.600 metros de profundidade, está alcançando 1.600 metros de profundidade, com previsão para chegar a 2.300 metros de profundidade em 2031. E ela é considerada uma das maiores minas em termos de trafegabilidade de caminhões, com 10 quilômetros a distância, né, de transporte até a superfície. Então, diante disso, né, a gente pode observar que a mineração é um setor crucial na economia da Austrália e que traz certos investimentos para a educação, assim, e também a questão da quantidade de minas que a Austrália tem, os diferentes tipos de commodities, os recursos minerais. Isso também traz uma certa bagagem na experiência. E essas duas coisas juntas, os investimentos em pesquisas e a experiência dos professores como consultores, traz uma educação de qualidade, de excelência na Austrália. Então, tanto que segundo, né, o Cass Road University, a Austrália tem grandes universidades, entre as 20 melhores universidades no mundo para se estudar mineração. E agora, falando um pouquinho da minha pesquisa para vocês. Eu fui para a Austrália, eu não fiz nenhum projeto de lá. Eu levei o meu projeto, a minha pesquisa para lá, para ela aperfeiçoar, usar uma metodologia diferente, ver como é que a gente poderia melhorar isso. E também para, como eu falei, ter essa troca de ideias. Eles verem como é que a gente faz aqui no Brasil. E, então, a mina que eu estudo, ela é uma mina subterrânea que está a cerca de 1.000 metros de profundidade, uma mina de ouro no Brasil, em Minas Gerais, e que ela é uma rocha muito resistente, com alto nível de tensão, e cada vez mais a indústria visa aumentar a produtividade, então, cada vez mais a gente vai aumentar essa profundidade. E conforme a gente aumenta a profundidade, começam a surgir os eventos sísmicos. E, com isso, acontecem mais danos, mais rupturas, sendo mais perigoso para os trabalhadores, e aumentam as chances do rock bust, que é um tipo de ruptura muito séria que tem em Minas. E é uma ruptura muito violenta, repentina, que ocorre em Minas com alto nível de tensão,
comum em minas profundas, embora na Austrália esse alto nível de tensão não é, por questões geológicas, não é tanto em profundidade, é mais superficial. E isso gera um impacto negativo na operação dos custos. E também, como eu falei, morte de trabalhadores, em alguns casos, trabalhadores feridos. Então, por isso que a gente não pode só focar na questão da produtividade, a mineração. Ela tem que focar também na segurança. Então, a minha pesquisa ela visa criar uma mina digital. Eu tenho software, eu recebo os dados em tempo real e eu junto todas as informações que eu tenho, como as condições da rocha e os eventos sísmicos que estão acontecendo durante o processo de mineração. E, com isso, eu consigo ver, em tempo real, como gerenciar aquilo ali, qual o melhor sistema de suporte que eu vou colocar, se eu já faço a próxima escavação ou eu espero as deformações acontecerem. Então, é basicamente isso. E minha pesquisa na Austrália, eu tive a oportunidade de usar um software que ele justamente faz esse link. Eu programei dentro desse software e eu linkava as coisas. Todas as informações que eu tinha. Eu tenho a resistência da rocha, eu tenho a deformabilidade, eu tenho as rupturas que aconteceram no passado. Então, eu consigo ver as informações daquela área e estudar se aquela área é uma área perigosa ou não. Então, quando eu escolhi para fazer a pesquisa lá, foi justamente porque eles tinham conhecimento nessa área, que é do meu interesse, né, de uma rocha sob alta tensão, e tinha esse software. Então, lá eu fui para a University of Western Australia, que tem um campus maravilhoso, ela é linda, e tive a oportunidade de trabalhar no Australian Centre for Geomechanics, com o professor Yves Puttivan e com toda a sua equipe, porque uma das coisas que eu gostei muito, porque eu não trabalhei somente com o professor, eu trabalhei com todo o time dele. E participei dos projetos do MXREP Consortium e Strain Burst Research Project. E esse é uma foto mais ou menos Isso é a mina subterrânea, tá? Todos esses estudos. Então, vocês conseguem imaginar como é que é a coisa, né? Assim, é um formigueiro. Então, eu fiz todos os inputs dentro do software e programei dentro dele. O software faz essas análises geotécnicas e permite colocar os dados sísmicos. E aqui são uns exemplos, assim, aquela área vermelha, uma área com maior probabilidade de eventos de maior magnitude, e aqui a concentração dos eventos em volume. Então, isso aqui eu não posso divulgar todos os resultados para vocês, porque ainda estou analisando, e também porque ainda não está 100% permitido fazer isso pela empresa, mas que faz a minha pesquisa. Mas só para vocês terem uma ideia. E quando eu fui para a Austrália, eu tive a oportunidade também de visitar uma mina, a Sunrise Dam Gold Mine, em Liverton. Acho que é Liverton. Ela tem mais ou menos 500 metros de open pit. Eu não sei se dá para ver o caminhão. Isso aqui não está funcionando, né? Não. Tá? Ah, sim, tá, desculpa. Então, aqui não está muito nítido, mas tem um caminhãozinho aqui. E eu fui underground também, que seria 950 metros de profundidade. Você vê que a área, para você ir até essa mina, é no deserto. A mina está nessa área que é um deserto ali. A minha vida agora um pouquinho em Perth. Perth é uma cidade maravilhosa que conquistou meu coração. As praias são lindíssimas. Aquela água azul turquesa, jardim botânico, um rio, o Swan River, e tem uma ilha com cangurus em frente.
Nos finais de semana, a gente estava junto com as outras meninas também, que estavam no programa. A gente sempre tentava fazer algum passeio. Tem perto, nas redondezas ali, tem uma ilha. Margaret River, Swan River, que tem as vinícolas. Ali, os... Spinnacle, obrigada. Estava tentando lembrar. Lancelin ali também, tudo bem perto dessa área. Então, sempre dava para aproveitar um pouquinho nos finais de semana. Os resultados da minha pesquisa. Bem, eu vou falar um pouco dos resultados que eu obtive e o que eu ainda espero com essa pesquisa. Em termos de resultados já agora, que eu já obtive com a pesquisa, atualmente eu tenho um suporte diário do time lá do ACD. A gente tem um grupo e que a gente discute sempre assim, os meus problemas, ou então, eu tenho as dúvidas que eu tenho, como é que a gente pode melhorar. Então, essa troca de ideias é algo fantástico que possibilitou essa experiência, esse intercâmbio. Então, eu tenho esse suporte. Até quando eu estou programando, quando eu tenho alguma dúvida, ele já entra. Infelizmente, o horário, né, o fuso horário é um pouco complicado, então eu tenho que fazer, muitas vezes, estudar de madrugada para conseguir isso. E isso enriqueceu meus conhecimentos de programação. Eu já não programava há um bom tempo, então eu tive que reaprender um pouco sobre programação. Melhorou a meu expertise em mineração. E eu também, junto com um grupo lá, com esse dia, a gente escreveu um artigo que vai ser apresentado agora no Congresso Internacional em Foz do Iguaçu, no International Society of Rock Mechanics, em setembro. Sobre o meu desenvolvimento profissional, eu acredito que isso me colocou, essas habilidades, principalmente trabalhando com a sismicidade, é algo novo aqui no Brasil. Existem poucos profissionais nessa área, trabalhando em Deep Underground Mine. Então, isso me coloca um pouco à frente de outros profissionais nessa área aqui no Brasil. Então, acredito que esse conhecimento vai me trazer, no futuro, uma carreira boa, podendo trabalhar na academia ou numa indústria. E tanto no Brasil como no mundo, porque, embora aqui no Brasil isso seja pouco, também no mundo, no caráter global, ainda existem poucas pessoas nessa área. Alguns resultados que eu espero. Ontem a gente muitas vezes teve a palestra sobre parcerias, então eu acredito que existe uma grande possibilidade de parceria entre o Brasil e a Austrália nessa área, principalmente porque ambos os países eles são grandes exportadores de minerais. E os desafios na mineração são basicamente os mesmos. Quanto maior a questão da produtividade, a escassez dos minérios superficiais está cada vez mais incentivando as minas a atingirem maiores profundidades. Enquanto a gente atinge maiores profundidades, mais eventos sísmicos, mais rupturas. Então, isso é algo que tem que ser ainda melhorado, estudado, a fim de evitar danos e mortes de trabalhadores. E, além de não só isso também, isso falando em termos da minha pesquisa, mas hoje em dia a gente ainda tem outros assuntos, né, por trás. A questão das barragens de rejeitos, a questão dos impactos ambientais, que isso tudo faz parte dos dois países. Então, acredito que, em termos que o Brasil e a Austrália existe essa possibilidade de parceria, principalmente focando nas questões de atender as empresas, porque o objetivo da empresa é, basicamente, produzir de forma segura. Então, vamos juntar as pesquisas, as empresas do Brasil com as empresas da Austrália, vamos ver como a gente pode melhorar isso. E, em termos de universidades também, com os programas, com exchange programs, permitindo com que tenha essa troca de informações entre os alunos. É uma parceria entre as universidades. A universidade que eu estava lá, ela tinha parceria com outras universidades, no Chile. Então,
vamos fazer isso aqui no Brasil também. Eu acho que vale a pena ter esse Studio Exchange e fazer projetos também comum. Então, acredito que essa colaboração pode existir. Por exemplo, no caso da minha pesquisa, a Austrália que está desenvolvendo um software. Vamos trazer essa expertise que eles têm do software, vamos aplicar aqui. É uma chance para eles também, em termos de venda de tecnologia, de consultoria. E, em troca, a gente acha que a gente não tem nada, mas a gente tem os dados, a gente tem os recursos. E a gente também é um dos grandes exportadores de minérios, principalmente do minério de ferro. Então, a gente tem um know-how também em algumas áreas. Então, a gente pode também passar isso para eles. E, então, seria mais ou menos isso. Ampliar o banco de dados até para validar mais informações, mais pesquisas. Seria, basicamente, essa contrapartida. E eu gostaria de terminar aqui e agradecer a Australian Academy of Science por ter me dado essa oportunidade. Aí todas as outras, né, porque Rio, a Anglo Gold Ashanti, que é a minha pesquisa é voltada para uma mina de ouro da Anglo Gold Ashanti. O ACD, que me recebeu muito bem na Universidade da University of Western Australia. Então, muito obrigada. E a todos vocês também, muito obrigada. Eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto acadêmico envolvendo a Austrália, tanto da parte da Austrália como do Brasil, diante do crime ambiental da Vale em Brumadinho e do iminente rompimento de outras barragens em Minas Gerais. Bem, eu não sou muito da área de barragens, eu sou mais da área de rochas. Seria as escavações subterrâneas profundas. Inclusive, eu, como engenheira geotécnica, eu sempre foquei mais na área de rochas. Mas eu acredito realmente que isso é algo que ainda tem que ser muito estudado. O Brasil ainda usa técnicas que em outros países já não se usam mais. Então, isso tem que ser revisto. E, realmente, tem a questão. E não só tanto as barragens de rejeito, você começa a ver em outras áreas de mineração que também geram muito impacto. A área é muito grande de mineração, quando a gente fala. E a Austrália, ela tem, em certa forma, eu não posso falar como a Austrália inteira, que eu não sei, mas, por exemplo, The Western Australia, por exemplo, no estado, eu vi que as minas elas ficam em áreas de deserto. Então, de certa forma, é muito mais vantajoso para eles, né? A gente está aqui falando das minas que você vai em Minas Gerais, a mina é numa cidade, sabe? Então, realmente, a gente tem esse problema. A gente tem problema com as terras indígenas, as nossas florestas. Não seja do outro lado de Queensland, que aí ali eu já tenho as minas de carvão, que já são em áreas com mais florestas. Mas essas principais, a grande concentração de mineração se fica até em áreas mais desertas lá. E o Brasil, a gente já não tem isso. Então, realmente, a gente tem que refletir sobre isso, sobre como é que a gente vai reduzir o impacto. Será que vai fazendo explorar mais em profundidade? Como é que a gente consegue explorar mais em profundidade sem gerar tanto esses open pits? Isso não faz parte da minha pesquisa, mas eu acho que é uma área que ainda tem que ser estudada e que vale muita atenção. Posso? Primeiramente, parabéns pela sua apresentação. Assim, embora eu tenha ficado bem animado quando eu vi o tema, você acabou indo para um viés mais geotécnico, né? Eu sou da área de exploração mineral também, sou geólogo, trabalhei em 2 projetos de ouro no Tocantins. Eu acho que a mineração no Brasil hoje ela é bem estigmatizada, né? Como eu pude perceber, assim, que pela cara da plateia mesmo, né? Só de tocar no tema mineração, muita gente não gosta, né? Porque eu acho que a gente tem, como você falou, péssimos costumes, né? Que nós fazemos uma mineração assim de uma forma totalmente descabida e com nenhuma preocupação, né, com o meio ambiente, como foi colocado aqui. E acho que eu queria mais complementar mesmo que a gente tem que aprender, né, como fazer uma boa mineração com países minerais, países que têm
esse know-how bem desenvolvido, né, ao contrário de nós aqui. E eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco, como você mostrou aí. Grande parte das minas na Austrália são de grande profundidade, e aqui a gente só arranha a superfície, né? Até hoje nós não temos a maioria das minas em grande profundidade ou algo do tipo. Então, o que mais tem em profundidade, né? A gente tem um potencial muito grande. Pode parecer um pouco egoísta de você pensar em só querer explorar e tirar dos recursos humanos, mas copiando, assim, inspirado pela Camila, né? Se eu puder fazer uma previsão para o futuro, a mineração vai estar lá. Agora, então, minha pesquisa, até quando me motivou a fazer a minha pesquisa, foi essa questão da profundidade, né? Que as nossas minas agora estão começando a atingir 1.000 metros de profundidade, quando a gente fala no mundo que as minas já estão com mais de 1.000 metros de profundidade já tem um bom tempo. E é por isso que a gente ainda não tem esse know-how da questão da sísmica aqui. Você começar a trabalhar com sensores sísmicos para monitorar em tempo real como é que a gente vai fazer isso, porque é uma área que quando você tem uma explosão de rocha, quando você tem um rock bust, a rocha ela ejeta. E se você está ali, você leva, entendeu? Sim. Assim, minha experiência com a mineração, né, me mostrou que é um ramo muito pequeno no Brasil e que muitos deles assim são como se fossem garimpos com máquinas, né? Não são de fato empresas, corporações, como a gente vê na Austrália. E eu acho que a gente tem muito a oferecer também, né? Como você colocou, a Vale é uma empresa assim bem renomada, embora os desastres e as catástrofes e tudo que a gente sabe de ruim que a empresa prega, mas ela também é uma grande desenvolvedora de tecnologia. E muito da tecnologia aplicada hoje no minério de ferro foi desenvolvido pela Vale. É só isso mesmo. Obrigado. Posso só fazer um complemento? Não quero me meter muito no assunto, porque eu não sou geóloga, mas para a gente pensar um pouco, a gente fala que a gente faz muita coisa errada, essa parte de políticas ambientais já é mais a minha área, né? Então, tem muita coisa assim, que a gente tem que pensar com relação que, às vezes, a gente está num país que tem uma das maiores, ou se não uma das mais fortes políticas ambientais em termos de legislação do mundo. E pensar também que muitas dessas empresas que trabalham com a parte de mineração no Brasil são multinacionais. Então, quando a gente fala em nós, não somos só brasileiros, a gente está falando de grandes empresas multinacionais que vêm de outros países, e o nosso grande gargalo no Brasil, não só em termos de mineração, mas é a questão de fiscalização e monitoramento. Né? Então, quando a gente pensa aí, então, em nós, a gente tem que pensar no nós hoje em dia de multinacionais, né? Claro que a gente tem o nosso quê de culpa aí, mas o nosso grande gargalo aí tem sido aí fiscalização e monitoramento. A gente sabe que as empresas têm dados e tem muita coisa que desvia no curso do processo de todas essas questões aí. Mineração está no auge por causa de todos esses problemas que estão tendo aí com todas as mineradoras que foram praticamente fundadas ou começadas na mesma época, e os problemas estão acontecendo na mesma época, né? Então, só para a gente refletir aí nessa questão da mineração e também de outros problemas ambientais, quando a gente fala na gente, hoje em dia a gente está falando num gente global. Então, vamos pensar de forma multinacional, aí refletir em vários assuntos só relacionados a essa questão, só para finalizar. Desculpa.